Oi, pessoal! Eu vou explicar para vocês hoje um pouquinho sobre escala logarítmica, tá? Com essa questão de coronavírus, eu não sei se vocês perceberam que os gráficos dos números de casos e tudo mais, eles vêm representados em uma escala logarítmica. Então, eu vou explicar mais ou menos para vocês como funciona. Bom, por exemplo, eu coloquei um caso hipotético aqui, que a gente vai ter um aumento exponencial do número de casos a cada um dia. Não é o que acontece no corona, né? Depende da cidade e tudo mais. Só que aqui é só para vocês entenderem que a cada um dia eu vou estar dobrando o número de casos. Então, no dia 0 eu vou ter um caso, no dia 1 eu vou ter 2 casos, no dia 2 eu vou ter 4 casos, 8, 16 e assim sucessivamente. Se a gente construir um gráfico com esse número de dados, né, para os primeiros 20 dias, vou vir aqui no Excel e a gente vai construir o gráfico, inserir gráfico, e a gente insere o gráfico aqui. A gente vai ver que o gráfico ele vai ficar com um crescimento exponencial. A gente pode ver um discreto aumento do número de casos no começo, até que chega aqui no dia 15 a gente tem um susto de número de casos. E é isso que é o perigo do vírus, né? Parece que ele não está matando muita gente, não está causando muitos problemas, mas o problema aparece de repente, tá, pessoal? Isso é o perigo desse vírus. E aí o que acontece? Para não ter que colocar esse gráfico aqui nos jornais e na televisão, eles constroem um gráfico em escala logarítmica. E como que constrói um gráfico em escala logarítmica? Aqui, desse lado, eu vou ter a mesma coisa, número de dias, do dia 0 ao dia 20, e aqui eu vou ter o número de casos em log. Então, por exemplo, eu vou fazer, aqui eu tenho o log de 1, que é 0, o log de 2, que é 0,301, o log de 4, que é 0,602 e assim sucessivamente. Ok? Então, assim eu posso construir o gráfico em escala logarítmica. Então, se eu vier aqui inserir e colocar o gráfico, ele vai me dar uma reta, ok? Só que o que eu quero que vocês separem aqui, que o eixo Y no meu gráfico, ele ficou aqui em escala, o número de casos em escala logarítmica, tá? Em log. Só que o eixo não vai vir assim para vocês no gráfico dos casos de coronavírus. O eixo ele vai vir com os valores reais do número de casos, né? Que no caso aqui seria 1, 2, 4, 8. Então, o que eu quero que vocês separem? Que esse 1 aqui, na verdade, do meu eixo Y, ele não vale 1. O 1, ele está entre 8 e 16, então ele vai valer mais ou menos 10, ok? Ele vai valer cerca de 10. O 2, ele vai valer cerca de 100. Então, aqui, se eu vim aqui no 2, né, no meu eixo, no meu logaritmo, na vida real, ele está entre 64 e 128. Então, na verdade, ele vale 100. O meu 3 vai valer 1000. Se você vier aqui e olhar, o 3 está entre 512 e 1024, mais perto de 1024, então ele vai valer 1000. Se você perceber, nesse eixo aqui, ele está aumentando de 10 em 10. Isso não é um eixo Y em escala linear. Isso é um eixo Y que aumenta de forma logarítmica, de 10 em 10, por exemplo. 10 vezes 10, ok? Era 1, faz vezes 10 vai para 10, faz vezes 10 vai para 100. Como que ficaria isso, então, bonitinho? Do jeito que vai vir no gráfico do coronavírus. Por exemplo, eu posso transformar esse gráfico aqui que eu fiz em exponencial e posso colocar ele em escala logarítmica para vocês verem. Tem alguma opção aqui no Excel que permite que eu transforme isso, tá? Só preciso achar onde é. Você vem aqui, o eixo, né? E você coloca essa opção aqui, Logarithmic Scale. E aí ele transformou o meu gráfico numa reta. O meu gráfico que estava crescendo exponencialmente, idêntica a essa outra que eu mostrei para vocês. Só que aqui ele já me dá o eixo certinho do número de casos, em números reais e não em log, como estava no outro. E aí, aquilo que eu falei, vocês separem que o eixo vai crescendo não linearmente. O que seria crescer linearmente? Por exemplo, seria crescer de 10 para 20, para 30, para 40, de 10 em 10. Aqui, no caso, estamos multiplicando por 10. A cada momento, 10 vezes 10 vira 100, 100 vezes 10 vira 1000.
E assim, o meu gráfico, que era uma exponencial, passa a ser uma reta, mas tomem cuidado com o eixo Y, tá bom? E aí, como que isso vai ficar na vida real? Aqui eu tenho um gráfico na vida real dos casos de corona no Brasil. Reparem que, apesar do gráfico parecer que está diminuindo, né, o número de casos, isso aqui está em uma escala logarítmica. Então, pensem que eles estão transformando algo que estava crescendo de forma exponencial em uma escala logarítmica. Então, o que acontece? Se a gente analisar aqui, ele até colocou pra gente aqui em cima, ó, se vocês separarem, os casos dobram. Quando os casos dobram? Gente, dobrar os casos, triplicar os casos, quadruplicar os casos é uma questão de crescimento exponencial, mas o gráfico aqui não está aparecendo exponencial. Mas a gente pode ter uma ideia que eles colocaram, ó, essa linha aqui vai me falar quando os gráficos dobram diariamente, que seria o caso que eu apresentei para vocês aqui, que está dobrando diariamente. Essa linha aqui vai me mostrar os casos, os países que estão dobrando a cada 2 dias. Essa linha aqui vai me mostrar os países que estão dobrando a cada 4 dias. E essa linha a cada 1 semana. O que a gente repara? Que no Brasil, no começo da epidemia, a gente estava dobrando a cada 2 dias. Gente, isso é muito perigoso, certo? Isso é muita coisa. Pode ver que a minha linha aqui do Brasil, que é essa azulzinha, está bem em cima dessa aqui. Depois de um tempo, acho que a gente iniciou a quarentena provavelmente, isso começou a diminuir um pouco. Pode ver aqui nesse ponto, mais ou menos há 40 dias de epidemia, que os nossos casos já estavam dobrando a cada 4 dias, tá bom? E agora a gente está aqui, ó, entre 4 dias e 1 semana. Então, o número de casos no Brasil estão dobrando a cada 5, 6 dias, ok? E isso não significa, só porque o gráfico deu essa inclinadinha aqui, não significa que os números de casos estão diminuindo, muito pelo contrário, vocês não podem se iludir com isso. Isso significa que os casos ainda estão crescendo, ou seja, dobrando a cada 5 ou 6 dias. Isso é um crescimento exponencial, tá, pessoal? Então, tomem muito cuidado se vocês verem um gráfico como esse no vestibular. Olhem o eixo Y. Vejam que isso não está crescendo de forma linear. Isso aqui está crescendo através da multiplicação vezes 10. Uma escala logarítmica na base 10. Por quê? Porque o meu eixo vai crescendo de 10 em 10. De 100 vai para 1.000, que vai para 10.000. Então, tomem muito cuidado com isso, tá, pessoal? Eu não sei se isso vai ser cobrado ou não no vestibular, nunca cobraram isso, afinal, a escala logarítmica é algo que eu aprendi na faculdade, então, mas como esses gráficos estão aparecendo o tempo todo na mídia, tomem muito cuidado, pode ser que um dia eles cheguem a cobrar algo do tipo, porque a partir do momento que isso se espalha para a população, é interessante que você, aluno do ensino médio, também conheça esse tipo de escala.